182. Viver em outro mundo. Capítulo 1027. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Quando o esqueleto da terra ouviu a rendição do esqueleto da madeira, ele não pôde deixar de gritar: seu covarde mole! Você não merece ser um morto-vivo. Embora ele estivesse sendo pressionado por Zawai, sua defesa ainda era muito boa. Portanto, ele ainda tinha algum espaço para gritar com o esqueleto da madeira. Após ouvir isso, Zawai disse: o que? Você não quer se render? Você quer morrer? Desistir de uma vida quase imortal só para se tornar comida? É isso que você quer? As palavras podem executar corações. As palavras de Zawai podem ser ditas como balas disparadas bem no coração do inimigo, atingindo a fraqueza dos mortos-vivos. A vida de um morto-vivo era quase infinita. Se eles fossem como Jireden, que se devotou de todo o coração na pesquisa, então eles não se preocupariam com a vida e a morte. Eles já tinham olhado para ambos os lados. Para eles, não havia diferença entre os dois. Porém, o esqueleto da terra e os outros eram diferentes. Pessoas como Jireden nunca provaram o sabor do poder e da autoridade. Para o esqueleto da terra e os outros, quanto mais viverem, maior sua autoridade se tornaria. Por causa disso, eles não queriam morrer. Esse também era o motivo pelo qual o esqueleto da madeira se rendeu. Quando Zawai falou suas palavras, a aura dos esqueletos enfraqueceu. Depois que Zawai falou, o esqueleto da terra não fez nenhum som. Embora ele ainda estivesse defendendo, a defesa tinha perdido sua aura feroz. Zawai era o oponente do esqueleto da terra, então ele naturalmente foi capaz de sentir as mudanças no humor do esqueleto. Ele também aprendeu um truque. Algumas vezes, na batalha, pressão psicológica pode ser a última gota d'água para transbordar a água do copo. Depois que ele viu sobre as mudanças no esqueleto da terra, o martelo de Zawai mudou depois do próximo ataque. Quando o martelo desceu no esqueleto da terra, o esqueleto foi bloqueado. Porém, os martelos nas mãos de Zawai foram subitamente transformados em uma enorme rede, capturando o esqueleto da terra no processo. O esqueleto da terra ficou chocado e quis resistir. No entanto, a rede tinha prendido ele completamente, não lhe dando oportunidade de revidar. Depois de prender o esqueleto da terra, Zawai mudou sua atenção para o esqueleto do metal. Pode-se dizer que entre esse grupo de pessoas, o esqueleto do metal era o mais ameaçador. Mas quem saberia que ele encontraria Zawai? Por causa disso, a ameaça do esqueleto foi reduzida ao ponto mais baixo. O esqueleto do metal tinha transformado sua bola de metal em um enorme machado enquanto lutava contra Goli e Jiang Zhang no corpo a corpo. Depois de sentir que a atenção de Zawai foi colocada nele, o esqueleto do metal soube que era o fim. Depois que pensou sobre isso, ele abaixou sua arma e disse: estou disposto a me render. Quando a esqueleto da água viu que seus pares estavam na borda do precipício ou tinham se rendido, deixando-a sozinha para se defender, ela também abaixou sua arma. Neste ponto, a batalha havia acabado. Zawai e os outros também abaixaram suas armas. Zawai virou sua cabeça para Dizon e assentiu. A Dizon imediatamente entendeu o que Zawai queria. Ele se virou para os 5 esqueletos elementais e disse: como estão dispostos a se submeter, então me sigam. Depois que ele disse isso, uma fenda espacial se abriu antes deles entrarem. Os 5 esqueletos elementais não puderam deixar de encarar quando viram isso. No entanto, eles não podiam recuar mesmo que quisessem. Portanto, eles só podiam ranger dentes enquanto também entravam na fenda. Quando os esqueletos entraram na fenda, o espaço imediatamente emitiu uma notificação: 5 esqueletos do elemento indetectado. Subjugando. Subjugação completa. Extraindo habilidades e fortalecendo as habilidades de controle do anfitrião. Extração completa. Fortalecimento concluído. Zawai sentia energia dentro de seu corpo ficar um pouco mais forte. Então não houve mais nada. Zawai também estava ciente que era muito forte. Então o aumento dos 5 elementos só podia chegar a isso. Neste momento, outra notificação soou: variante de árvore anciã detectada. Extraindo sementes. Sementes extraídas. Sementes agora podem ser compradas na loja do espaço. Árvore pode ser plantada no espaço inferno.
O ataque principal da árvore tem atributo Yin. Quando ele ouviu isso, Zhao Ai ofegou. Mas então entendeu que essa árvore anciã era a árvore de sangue do esqueleto da madeira. Zhao Ai não pensou sobre isso antes. Ele só lembrou quando ouviu a notificação do espaço. Zhao Ai curou os ferimentos do esqueleto do fogo primeiro antes de levá-los para casa junto com o grupo de Adizon. Laura e as meninas atualmente estavam fazendo os mortos-vivos limparem o campo de batalha. Na verdade, não havia muito para cuidar. Desta vez, eles suprimiram completamente a cidade Gota de Sangue. Não houve muitos mortos-vivos que foram mortos. Muitos deles foram pegos e enviados ao espaço. Depois de limpar, Laura e as meninas começaram a liberar de novo os mortos-vivos na cidade Gota de Sangue. Com isso, forasteiros não veriam nada de errado. Zhao Ai entrou na sala e balançou sua mão enquanto dizia: "Pessoal, por favor sentem-se." Adizon e os outros se sentaram obedientemente, os 5 esqueletos elementais também. Os esqueletos já haviam sido subjugados pelo espaço. Quando todos se sentaram, Zhao Ai disse: "Não esperava capturar todos vocês ao mesmo tempo. Isso me salvou de muitos problemas. A próxima coisa que temos que fazer é conquistar suas cidades antes de lidarmos com os irmãos Gibbon. Adizon, você discute como lidar com esse assunto. Mas não faça um movimento muito grande." Adizon e os outros assentiram antes de se virarem e saírem. Depois disso, Zhao Ai mudou sua atenção para as meninas que atualmente estavam olhando para o monitor. Neste momento, o monitor estava exibindo a situação na cidade Gota de Sangue. Os mortos-vivos na cidade foram liberados de volta. Naturalmente eles agora eram subordinados de Zhao Ai. Zhao Ai olhou para isso e sorriu quando disse: "Bom. Vocês estão ficando cada vez mais versadas nisso. Kair, existe alguma possibilidade dos outros suspeitarem?" Kair balançou sua cabeça e disse: "Jovem mestre, você pode ficar tranquilo. Como nossa ação foi muito rápida, ninguém deve ter descoberto sobre isso." Zhao Ai começou a relaxar. Então ele se virou para Laura e disse: "Bom, parece que o exército da resistência logo estará sob meu controle." Laura também sorriu ao dizer: "Não esperava que isso ocorresse com toda a perfeição. Irmão Ai, aquelas pessoas não parecem muito poderosas. Comparado à sua luta contra Dizon, eles parecem aquém." Zhao Ai riu: "Você me subestima. Eu estou progredindo constantemente desde que adquiri a arte Yang das infinitas transformações estelares. A luta contra Dizon levou tanto tempo porque foi a primeira vez que encontrei um igual em força, e 2, eu tenho pouca experiência em combate. Neste momento, a Dizon não é mais meu oponente, mesmo se eu não usar meu cajado fantasma de sangue." Laura respondeu: "Irmão Ai, pelo que posso ver, sugiro que você use a função do seu cajado com mais frequência. Senão, as lutas levariam tempo demais. Irmão Ai, você parece ter esquecido, o cajado fantasma de sangue é sua arma, e ninguém pode roubá-lo. Não usar suas transformações seria desperdício. Você deve transformar seu cajado apropriadamente para lidar com seu inimigo. É assim que você deveria lutar no futuro." Zhao Ai ofegou. Ele sempre pensou que usar seu cajado fantasma de sangue o tempo todo seria um pouco de exagero demais. Agora que Laura o tinha lembrado, ele se sentiu estúpido. Assim como Laura disse, o cajado era sua própria arma, mas ninguém podia usá-lo. Ele também poderia tirá-lo a qualquer momento. Se ele não usasse seu cajado, então com certeza seria um desperdício. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pode deixar de mostrar um sorriso envergonhado enquanto dizia: "Obrigado por me lembrar. Eu estive sendo negligente. Farei melhor no futuro." Laura deu uma risadinha enquanto dava um beijo em Zhao Ai. Esse era o aspecto que ela mais gostava sobre ele. Ele sabia admitir seus erros. Além disso, ele era muito bom em ouvir as sugestões e não dispensava nada que o envergonhasse. Não ficar nervoso depois de ser corrigido era o ponto mais forte de Zhao Ai. Naquele momento, Adizon e os outros chegaram a um acordo. Adizon se curvou para Zhao Ai e disse: "Jovem mestre, já fizemos um plano. Depois que voltarmos, o executaremos imediatamente." Zhao Ai assentiu: "Vá, lembre-se de manter tudo em segredo. Não deixe ninguém descobrir suas ações. Eu preferiria passar mais tempo mantendo um segredo que deixando outras pessoas descobrirem." Adizon e os outros assentiram. Então eles se curvaram e partiram. Zhao Ai virou sua cabeça para Kair e disse: "Kair,
Supervisione as ações deles. Se precisarem de alguma ajuda, dê uma mão. Contanto que possamos pegar o domínio dos 5 esqueletos elementais com perfeição, o exército da resistência praticamente será nosso. Kair deu um aceno. Ela imediatamente entendeu o comando de Zhao Ai. Só quando Zhao Ai conquistasse o território do exército da resistência que ele se tornaria uma das 3 grandes forças no submundo. E com o exército da resistência no seu controle, ele agora poderia expandir para fora e engolir o plano inteiro. Kair sabia muito bem quão importante o submundo era para Zhao Ai. Pode-se dizer que o reino divino e o plano Atlanta não podiam ser comparados à importância do submundo. A névoa negra do submundo pode bloquear muitas criaturas de entrar no plano. Isso significava que Zhao Ai teria uma base muito segura. Além disso, sua base traseira também produziria soldados, um fluxo contínuo de soldados, que também era importante para Zhao Ai. Mais importante, também havia aqueles enormes esqueletos, bem como as plantas do submundo. O espaço já estava acima do nível 100, mas ainda não conseguiu descobrir seus usos. Isso foi bastante para fazer Zhao Ai focar sua atenção no plano. O que eles precisavam fazer agora era pegar o submundo. Depois disso, eles iriam para o plano Atlanta dar uma olhada na armadura mágica de ascensão. Se eles não pudessem usar a armadura mágica, então eles poderiam ascender no reino divino. Embora isso pudesse fazer Lu Wei persegui-los, Zhao Ai seria capaz de gerenciar, pois ele tinha os soldados no submundo. E contanto que a força de Zhao Ai continue aumentando, chegaria uma hora onde eles não teriam mais medo de Lu Wei. Também, Zhao Ai tinha algumas suspeitas sobre aquela pessoa no Templo das Trevas. Zhao Ai achava que controlar o submundo através do Templo das Trevas não seria apenas para adquirir soldados. Talvez houvesse outro objetivo, mas Zhao Ai não tinha como descobrir sobre isso agora. Viver em outro mundo. Capítulo 1028. Na verdade, uma vez que você subjuga a maioria dos mortos-vivos de alto nível no submundo, os de nível baixo seriam mais fáceis de lidar. O território dos 5 esqueletos elementais era um exemplo disso. Depois de chegarem a um acordo, os 5 esqueletos elementais retornaram para seus territórios. Quando eles chegaram, os esqueletos imediatamente fizeram seu povo entrar no espaço. Níveis eram muito severos no submundo. Isso permitiu que os 5 esqueletos elementais comandassem seus subordinados com facilidade. Se seus subordinados ousassem se rebelar, então eles imediatamente seriam mortos. Também, os mortos-vivos de alto nível sob os esqueletos estavam em um contrato de alma. E diferente de Adizon, esses mortos-vivos não tinham meios de eliminá-lo. Portanto, esses mortos-vivos só podiam seguir as ordens do que seus mestres lhes davam. Depois de subjugar todos os subordinados dos 5 esqueletos elementais, havia apenas uma coisa restante, era enviar todos os mortos-vivos restantes dentro das cidades para o espaço. Comparado a enviar os subordinados dos 5 esqueletos elementais ao espaço, este era muito mais difícil de completar. Embora os 5 esqueletos elementais fossem muito mais poderosos que esses mortos-vivos, haviam mortos-vivos que necessariamente não atenderiam a todas as suas demandas. Afinal, os 5 esqueletos elementais não tinham um contrato de alma com eles. Zhao Ai perguntou a Adizon e soube que mesmo os mortos-vivos de alto nível teriam um limite de mortos-vivos que podiam controlar. Por exemplo, o controle de Adizon não podia exceder 100 pessoas. E então o controle dessas pessoas não podia exceder 90. À medida que a hierarquia desce, então o limite de controle também diminuiria. No final, a maioria dos mortos-vivos no nível de esqueletos prateados só podiam controlar 20 ou mais mortos-vivos. O exército de Adizon foi construído como uma pirâmide. Ele conquistou mortos-vivos que em troca conquistaram os seus. Com esse sistema, um exército foi formado lentamente. Contudo, as pessoas como Adizon não apressariam a sua cota das 100 pessoas. Isso não seria muito benéfico para eles. Se eles encontrassem um morto-vivo de alto nível, mas sua cota já estava cheia de mortos-vivos de baixo nível, então seria uma perda muito grande. Por este motivo, mortos-vivos de nível rei como Adizon não formariam muitos contratos de alma. Porém, como havia muitos mortos-vivos no submundo, alguns mortos-vivos ainda se renderiam a Adizon e se tornariam seus subordinados. Sua rendição não quer dizer que um contrato seria feito, não havia necessidade de um. Era um relacionamento similar a um ser mais fraco buscando proteção do forte.
Adison os protegeria enquanto eles trabalhavam para ele. Eles também eram uma parte integral do exército de Adison. Contudo, ainda estava claro que esses mortos-vivos não eram tão bons quanto os mortos-vivos contratados. Se Adison ganhasse bons recursos, então ele definitivamente preferiria dá-los aos mortos-vivos que tinham contratos com ele. Isso causou uma lacuna entre os mortos-vivos contratados e os que não eram. Também, havia alguns mortos-vivos no exército da resistência que não queriam se render ao forte. Isso tornou suas vidas muito mais perigosas, mas eles ainda não queriam ser subjugados por ninguém. Havia muitos desses mortos-vivos nas cidades. Embora esses mortos-vivos respeitassem os poderosos, eles não dariam sua obediência incondicional a eles. Ao mesmo tempo, também seria impossível para um lorde da cidade forçá-los, senão eles partiriam. E isso seria o prelúdio da destruição da cidade. Por esses motivos, não era fácil para os 5 esqueletos elementais ganharem o controle total dos mortos-vivos em suas cidades. Se esses mortos-vivos escapassem, então eles com certeza espalhariam a informação. E se chegasse nos ouvidos dos irmãos de Bon, então eles poderiam ser solicitados a se mover. Mesmo que Zhao Ai pudesse subjugar os irmãos de Bon usando sua força opressora, os irmãos ainda tinham bilhões e bilhões de mortos-vivos em suas cidades. Com a força atual de Zhao Ai, era impossível para ele pegá-los de uma vez. Somente quando ele subjugasse todos os mortos-vivos no território dos 5 esqueletos elementais que ele teria a possibilidade de fazer isso. Antes que isso acontecesse, Zhao Ai não queria que a informação vazasse. Se o Templo das Trevas descobrisse sobre o que estava acontecendo, então o problema aumentaria. Os 5 esqueletos elementais controlavam coletivamente 70 cidades. O tamanho dessas cidades variava, mas no geral, sua população total chegava de 600 milhões a 7 bilhões. Tal número gigantesco não seria muito fácil de subjugar. O que Zhao Ai temia não eram esses mortos-vivos comuns, e sim aqueles companheiros do Templo das Trevas. Se o Templo das Trevas descobrisse sobre este assunto, então eles certamente fariam um movimento. Por causa disso, o segredo precisava ser mantido nesta situação. Felizmente, no submundo, além daqueles que possuíam grande força, muitos mortos-vivos não iriam para outra cidade. A maioria deles só estavam ativos dentro e nas redondezas da cidade onde mora. Com isso no lugar, podia-se garantir que as comunicações entre cidades seriam mínimas. Pode até mesmo ser dito que cada cidade foi selada dos outros. Isso deu a Zhao Ai uma oportunidade para derrotar uma cidade por vez. Por causa disso, Zhao Ai não estava muito preocupado. Eles começariam com o território do esqueleto da madeira primeiro antes de ir na direção da esqueleto da água. Eles subjugariam as cidades pouco a pouco. Então eles prosseguiriam para os outros territórios, conquistando todos os mortos-vivos ao longo do caminho. Zhao Ai tinha que ser muito paciente. Começar a subjugar 1 ou 2 cidades por dia não foi um problema. Com cada vez mais mortos-vivos em suas mãos, não levaria tanto tempo até que eles fossem capazes de subjugar muitas cidades em um dia. Afinal, os gerentes daquelas cidades já tinham se tornado seu povo. Com aquelas pessoas em mãos, não seria muito difícil conquistar todos os mortos-vivos residentes. Com isso estabelecido, levou quase um mês até que todos os mortos-vivos do território dos 5 esqueletos elementais fossem capturados. Agora, eles prosseguiram para lidar com os irmãos de Bon. Após capturar todos os mortos-vivos, Zhao Ai notou que os mortos-vivos dentro do espaço já enumerava mais de 13 bilhões. Esse definitivamente era um número gigantesco. Felizmente, além do espaço e inferno, Zhao Ai comprou vários outros cenários do atributo sombrio. Esses cenários seriam o bastante para abrigar esses mortos-vivos. Isso não quer dizer que o espaço e inferno não podia acomodar todos esses mortos-vivos. Era só que não seria fácil gerenciar esses mortos-vivos se todos estivessem em um único espaço. Portanto, Zhao Ai tinha outros 5 cenários e cada um tinha 2 bilhões de mortos-vivos dentro. Zhao Ai também estabeleceu academias morto-vivo nestes cenários. Naturalmente, essas academias eram apenas ramos da academia morto-vivo original. Não havia instrutores de outras raças nessas academias. No entanto, eles ainda conseguiram inspirar os mortos-vivos em cada espaço. Os 5 esqueletos elementais não estavam cientes dessas questões até Dizon lhes dizer. Após saber que os mortos-vivos podiam estudar, e até ser ensinado pelas outras raças,
Os 5 esqueletos elementais ficaram comovidos. Seu respeito por Zhao Ai aumentou ainda mais. Neste meio tempo, enquanto Zhao Ai subjugava os mortos-vivos no território dos 5 esqueletos elementais, o reino divino não estava tão pacífico. A família Oneal já tinha uma base estável no continente Touro. Depois de transferir mais armaduras mágicas de nível mais alto, a família Oneal ganhou mais coragem. Eles começaram a explorar o continente Touro, minerando os recursos enquanto também avaliavam os planos do clã Thunder, Pegasus Alado e Bárbaro. Não havia ninguém dentro desses planos para impedi-los de entrar. Por causa disso, a família Oneal comprou muitos escravos do plano Atlanta. Não se deve subestimar esses escravos. Escravos não era algo novo no plano Atlanta. Por causa disso, manter e nutrir esses escravos era muito bem administrado. No plano Atlanta, escravos não eram levados de imediato para o trabalho. Ao invés disso, eles eram treinados para controlar armaduras mágicas civis primeiro. Somente depois de aprender a dirigir essas armaduras mágicas que esses escravos receberiam permissão para serem vendidos. A família Oneal obteve um domínio várias vezes maior que o continente Ark. Naturalmente, isso significava que eles precisariam de muita mão de obra. Por causa disso, eles compraram escravos treinados em massa. O motivo pela ansiedade da família Oneal eram as raças estrangeiras. Eles sabiam que o inimigo era muito poderoso. Se eles não se desenvolvessem o mais cedo possível, então era altamente provável que as raças estrangeiras os atacassem com mais severidade no futuro. Se isso acontecesse, então eles não teriam como resistir. No entanto, a família Oneal não esperava que o ataque das raças estrangeiras fosse tão cedo. Tinha-se passado apenas 2 meses desde o último conflito entre as duas partes. Desta vez, a troca entre a família Oneal e as raças estrangeiras não foram batalhas em grande escala. Em vez disso, as raças estrangeiras usaram táticas de pequenas unidades. Eles fariam um curto ataque antes de recuar. Isso deixou a família Oneal ansiosa. Naturalmente, essa troca chamou a atenção de Zhao Ai. Ele não pensou que as raças estrangeiras declarariam guerra contra a família Oneal em tão pouco tempo. Porém, após uma deliberação mais profunda, Zhao Ai entendeu por que as raças estrangeiras escolheram fazer isso. A força das raças estrangeiras veio da sua população. Por causa disso, essas batalhas em pequena escala seriam capazes de destruir lentamente o poder militar da família Oneal. Eles obteriam uma grande vitória ao oprimir a família Oneal. Essa ideia era boa, mas as táticas não foram bem executadas. Depois de olhar para as batalhas por vários dias, Zhao Ai finalmente perdeu o interesse. Neste momento, os pensamentos de Zhao Ai não estavam na família Oneal e raças estrangeiras, mas sim nos irmãos Gibbon. Seu interesse aumentou muito após ouvir de Adizon sobre o par em comum de Lish. Viver em outro mundo. Capítulo 1029. Os irmãos Gibbon, apesar de serem Lish, não usavam magia para atacar seu inimigo. Em vez disso eles usavam técnicas de assassinato. Isso surpreendeu Zhao Ai. O que o deixou ainda mais surpreso foram as armas que os dois usavam. O Lish era verdadeiramente uma raça muito bizarra. Eles não tinham corpos físicos, então não tinham medo de ataques físicos. Mas ao mesmo tempo, isso também os tornou incapazes de ter qualquer força física. Ambos ataques e defesa eram feitos usando magia. Não havia nenhuma arma adequada para eles aqui no submundo. Contudo, isso não quer dizer que os Lish não eram capazes de tocar as coisas. Eles eram capazes de fazer isso, mas não com suas mãos e sim com sua força espiritual. Tecnicamente, os Lish eram capazes de fazer ataques físicos, afinal de contas todos podem controlar essas coisas. Mas a maioria dos Lish não usam esse método. Isso acontecia porque este método tinha um ponto fraco. Desde que usassem sua força espiritual, fazer um ataque dessa forma também permitiria que os seus inimigos danificassem suas almas. Uma vez que suas almas fossem atacadas, então eles seriam um perigo imediato. Adicionalmente, os Lish podem se esconder na névoa negra. Trazer armas só os tornariam visíveis. Por causa disso, nenhum Lish era idiota o bastante para trazer qualquer arma no campo de batalha. Mas agora, os irmãos Gibbon se tornaram famosos por usarem técnicas de assassinatos. Isso deixou Zhao Ai muito interessado. Para ser honesto, Zhao Ai não estava interessado no par de Lish, mas sim nas armas que eles usavam. Potências no submundo sabiam sobre os irmãos Gibbon, bem como as armas que usavam. Porém, ninguém viveu para ver essas armas,
Aqueles que viram já estavam mortos. Mas todos podiam afirmar que essas armas não eram comuns. Os Lish não tinham corpos físicos. Naturalmente isso incluía os irmãos Gibbon. Isso fez com que eles não pudessem empunhar armas como os outros mortos-vivos. Mas por vários anos, ninguém nunca viu as armas empunhadas pelos irmãos Gibbon. Apesar disso, todos sabiam que os irmãos não usavam magia para matar. Isso fez as pessoas se perguntarem sobre as armas extraordinárias que permitiam que os Lish as empunhassem. O Lish também poderia refinar energia. Zhao Ai descobriu isso quando entrou no quarto de Kampala. Kampala era capaz de comprimir magia até um certo grau e moldá-la como uma arma. Contudo, usar tal magia no assassinato não funcionaria. Embora a magia de compressão tivesse um processo, esse foi um processo que era facilmente quebrado. Se alguém se esgueirasse em um inimigo e esse processo falhasse, então eles nem mesmo saberiam como morreram. Isso acontecia porque iniciar a magia de compressão faria o alvo saber sobre sua existência, fazendo-os reagir rapidamente. Esse pequeno atraso permitiria que a outra equipe evitasse ou contra-atacasse antes do processo terminar. Se alguém usar a magia de compressão antes de atacar, então ainda não funcionaria. Isso se deve porque uma magia tão forte com certeza atrairia a atenção do inimigo. Também, a magia de compressão não era nem um pouco diferente de armas físicas, tornando-a visível para aqueles nas redondezas. Por causa disso, as potências do submundo sabiam que os irmãos Gibbon não usavam magia. As duas armas eram o que Zhao Ai valorizava. O nível de poder do submundo não era baixo. Especialistas como a Dizon eram equivalentes aos cultivadores de nível baixo no reino de Luei. Pode até mesmo ser dito que o submundo era um plano de nível superior comparado ao reino divino. E em tal plano, os irmãos Gibbon foram capazes de ganhar reputação usando suas técnicas. Além disso, ninguém sabia como eles faziam, explicando quão incomum suas armas eram. Também pode ser dito que suas armas tinham qualificações para serem usadas no reino do cultivo. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais interessado Zhao Ai ficava. Ele queria saber como que essas armas realmente eram. Se essas armas pudessem ser integradas do seu cajado, então os benefícios com certeza seriam enormes. Neste momento, o cajado fantasma de sangue de Zhao Ai já tinha muitas funções, e seu poder de ataque também era muito forte. Contudo, Zhao Ai sempre sentiu que ainda havia espaço de melhora para o cajado. Portanto, ele queria ver se as armas nas mãos dos irmãos Gibbon ajudariam. Depois que Zhao Ai cuidou dos subordinados dos 5 esqueletos elementais, ele começou a se preparar para lidar com os irmãos Gibbon. No entanto, antes que Zhao Ai pudesse começar, chamas de guerra começaram a emergir no reino divino, desviando sua atenção. Mas depois de ver que não havia nada de importante, ele começou a retornar à sua preparação. Os irmãos Gibbon eram muito famosos no submundo. Pode-se dizer que eles eram os atuais governantes do exército da resistência. Naturalmente, isso foi antes de Adizon aparecer. A aparição de Adizon foi um desafio oficial aos irmãos Gibbon. E foram os irmãos Gibbon que usaram o Templo das Trevas para suprimir Adizon da última vez. Eles não deixariam Adizon ameaçar sua regência no exército da resistência. Mas desta vez, os irmãos Gibbon cometeram um grande erro de cálculo. Eles não esperavam que Adizon superasse suas expectativas sob a ajuda de Zhao Ai. Eles nem mesmo esperavam que os 5 esqueletos elementais fossem completamente subjugados. Eles também não consideraram que Adizon fosse subordinado de alguém como Zhao Ai. Pode-se dizer que os irmãos Gibbon ficaram isolados de todo o exército da resistência. Apesar disso, Zhao Ai ainda não subestimaria os irmãos. Os irmãos Gibbon lideraram o exército da resistência contra o Templo das Trevas por muitos anos. Era impossível para eles serem pessoas simples. Em face de tal pessoa, cometer erros seria muito perigoso. Se Zhao Ai os deixasse escapar para o Templo das Trevas, então as coisas se tornariam mais problemáticas. Zhao Ai também sentiu um pouco de curiosidade sobre os irmãos Gibbon. Esse par de irmãos eram saudados como os mais fortes no exército da resistência, tornando-os os governantes do grupo. Porém, eles não fizeram os outros poderes no exército se subjugarem a eles. Mesmo depois que a Dizon foi suprimida por querer unificar o exército da resistência, os irmãos Gibbon ainda deixaram a cidade Três Santos em paz, o que foi uma surpresa para Zhao Ai. Mas não importa o que, os irmãos Gibbon precisavam se submeter a ele. Se eles decidissem resistir, então não haveria mais espaço para discussão.
eles seriam mortos. O plano de Zhao Ai era similar ao que ele fez com os 5 esqueletos elementais. Ele primeiro acharia os irmãos Gibbon e seguiria adiante ao enviar os mortos-vivos para cercá-los, mas desta vez, isso também incluía suas cidades. O motivo pelo qual Zhao Ai ousou fazer isso desta vez, foi porque ele tinha mão de obra o bastante. Sua força militar já tinha ultrapassado os 10 bilhões. Cercar 30 cidades com tais números era possível. A Dizon e os outros também concordaram com esse plano. A Dizon não acreditava que eles não seriam capazes de lidar com os irmãos Gibbon com a ajuda dos 5 esqueletos elementais de Zhao Ai. E contanto que eles lidem com os irmãos Gibbon, todo o resto seria moleza. Zhao Ai finalmente encontrou onde os 2 irmãos estavam localizados. Os 2 atualmente estavam dentro da cidade mais desenvolvida que controlavam, a cidade Alma de Guerreiro. Havia uma torre dentro da cidade Alma de Guerreiro. Essa também era a torre mais alta e grossa que Zhao Ai já viu no submundo. A estrutura inteira da torre tinha 200 metros. Também tinha um diâmetro de 100 metros. Por causa disso, embora a torre fosse alta, ainda emitia uma aparência forte e robusta. A torre seguia o estilo estrutural do submundo que era extremamente simplista. Ninguém podia ver nada de especial sobre a torre do lado de fora. Porém, Zhao Ai pode notar alguns detalhes finos na torre. Parecia haver veias de sangue na superfície da torre. Assim que Zhao Ai viu isso, ele acreditou que a torre era igual àquela que Kampala fez. Pode usar o sangue de uma fonte de sangue para controlar a formação mágica defensiva da cidade. Os irmãos Gibbon viviam nesta torre, junto com seus subordinados. Desde que os irmãos eram Lishi, eles também se importavam com seus próprios companheiros Lishi. Por causa disso, nenhum outro morto-vivo vivia nesta torre além da raça Lishi. O cajado de Zhao Ai já tinha mapeado toda a cidade Alma de Guerreiro. Pelo que Zhao Ai pode ver, os irmãos Gibbon ainda precisavam sair da sua torre. De fato, Zhao Ai aprendeu de Adizon que os 2 irmãos eram como os outros Lishi que amavam pesquisa. Por causa disso, eles raramente saíam de sua torre para lutar. Zhao Ai também viu os 2 irmãos no monitor. Não havia nada de especial sobre os 2 irmãos, eles eram parecidos com os outros Lishi. Zhao Ai imaginava que eles tinham rostos ferozes, mas era o oposto. Eles eram levemente parecidos com os outros Lishi. Contudo, embora eles também tivessem barbas e parecessem pessoas velhas, os irmãos poderiam ser considerados velhos atraentes. Depois que Zhao Ai confirmou a identidade dos 2 irmãos através de Adizon, eles começaram a agir. Desta vez, Zhao Ai dividiu seus homens em 2 lotes. Um lote de 12 bilhões de mortos-vivos, ambos dos territórios de Adizon e 5 esqueletos elementais, foram enviados para cercar as cidades dentro do território dos irmãos Gibbon. Esses mortos-vivos estariam sob comando de Megan. No outro lote, 1 bilhão de mortos-vivos que incluía Adizon e os outros, foram enviados para cercar a cidade Alma de Guerreiro. Os mortos-vivos comuns foram comandados pela Litsi enquanto Zhao Ai e os outros seriam responsáveis por lidar com os irmãos Gibbon. Depois de organizar essas coisas, Zhao Ai fez todos se prepararem para agir. Ele primeiro fez todos os mortos-vivos cercarem as cidades dentro do território dos irmãos Gibbon. Todos os mortos-vivos que eles encontraram foram enviados ao espaço. Esse processo requer muito tempo. Isso era 12 bilhões de mortos-vivos, não 12 milhões. Liberar essa quantidade de pessoas exigiria muito tempo. Também havia o problema de estabelecer seus níveis. Por causa disso, Zhao Ai e os outros levaram 5 dias até terminarem. Depois de 5 dias, quando Megan finalmente terminou de organizar suas equipes, Zhao Ai e os outros partiram. Não demorou muito tempo até a equipe chegar acima da cidade Alma de Guerreiro. O bilhão de mortos-vivos também cercou a cidade. Nem mesmo uma gota d'água poderia atravessar sem ser notada. Naturalmente, tal enorme movimento não escaparia dos irmãos Gibbon. Os 2 rapidamente descobriram o grupo de Zhao Ai, bem como a multidão de mortos-vivos fora da cidade. Após ver a situação, os irmãos Gibbon rapidamente trouxeram grandes quantidades de lixo para fora da torre. Desta vez, Zhao Ai não se escondeu e ficou de pé ali com a Tizon e os 5 esqueletos elementais ao seu lado. Os irmãos Gibbon olharam para isso diante deles antes de um flash atravessar seus olhos. Um deles disse: "Posso saber quem Sua Excelência é? Por que você veio à cidade Alma de Guerreiro?" Adizon: "O que está acontecendo?" Adizon sorriu levemente e disse: "Somos subordinados do jovem mestre.
tudo a decisão do jovem mestre. Então ele não disse mais nada, mostrando que todos eles haviam se submetido a Zhao Ai. Os irmãos Gibbon se viraram para os 5 esqueletos elementais e começaram a se sentir inquietos. Então eles cuidadosamente avaliaram Zhao Ai. Naturalmente, Zhao Ai não mostrou sua imagem completa. Ele ainda estava na sua forma de faraó sombrio. Sua aura até mesmo estava oculta. Uma pessoa só podia sentir uma rocha no local onde ele estava. Mas isso não fez os irmãos Gibbon subestimarem Zhao Ai. Os dois se curvaram enquanto um deles dizia: "Posso saber quem é o senhor? Por que você trouxe tantas pessoas para a cidade Alma de Guerreiro?" Zhao Ai olhou para os dois e disse: "Não há necessidade de agir confuso. Não acredito que você esteja sem pistas sobre o porquê vim aqui. Eu só quero dizer aos dois que, começando por hoje, o exército da resistência vai se submeter a mim, Zhao Ai. Se recusar a aceitar será o mesmo que conhecer a morte. Ou vocês se submetem a mim ou têm suas almas ardentes escolhidas." Os irmãos Gibbon se entreolharam. Eles não esperavam que Zhao Ai fosse tão autoritário. Após aparecer, ele imediatamente deixou seu propósito claro, deixando os dois sem movimentos para usar. Os irmãos também sabiam que as coisas não estavam indo a seu favor. Viver em outro mundo. Capítulo 1030. Nem todos podiam ser dominadores. Isso porque era um sinal de força avassaladora. Era uma maneira imponente, um tipo de pressão provocada por uma confiança absoluta de sua força. A mesma coisa também se aplica quando alguém estava confiante de lidar com o inimigo. Mas a maneira imponente que Zhao Ai mostrou agora era devido à confiança na sua força. Ele sabia bem sobre seu poder, assim trazendo confiança em cada palavra sua. Os irmãos Gibbon se entreolharam. Eles eram especialistas poderosos no submundo, portanto eles conseguiam sentir a aura dominadora de Zhao Ai. Os dois não hesitaram e ambos entraram na névoa negra. Os outros Lich também seguiram os irmãos e se mesclaram na névoa negra. Após ver todos os Lich desaparecerem, a Dizon e os outros ficaram em guarda. Zhao Ai sorriu friamente e disse: "Esse método é inútil contra mim." Então ele balançou sua mão e uma quantidade inumerável de mortos-vivos apareceram na névoa negra. Esses mortos-vivos imediatamente usaram ataques mágicos depois de aparecerem. Depois de serem recebidos pelos ataques, os Lich imediatamente reapareceram, fazendo-os serem presos na batalha. Neste momento, o cajado de Zhao Ai se transformou em um enorme sino, então ele balançou o sino fazendo soar um estrondoso gong. O som varreu a névoa negra e espalhou em volta dele. Os Lich que ouviram esse som tinham um olhar de dor em seus rostos, pois sua magia foi selada. Um pouco depois disso, rachaduras começaram a aparecer, sugando os aflitos Lich para dentro. Porém, do começo ao fim, os irmãos Gibbon permaneceram ocultos. Mesmo durante o ataque sonoro de Zhao Ai, os dois ainda ficaram na névoa negra. Os olhos de Zhao Ai brilharam, então ele sorriu levemente e disse: "Interessante, suas armas na verdade podem resistir aos ataques de alma." Assim que a voz de Zhao Ai caiu, os irmãos desapareceram de repente perto de Zhao Ai. Então, os dois fizeram um ataque. Após ver isso, a expressão de Adizon mudou. Então ele gritou: "Jovem mestre, cuidado!" No entanto, esse aviso chegou tarde demais. Os irmãos Gibbon já tinham perfurado as roupas de Zhao Ai com suas armas. Quando as armas atravessaram as roupas de Zhao Ai com quase nenhuma resistência, os irmãos Gibbon não puderam deixar de ficar exaltados. Eles sabiam que era impossível para as pessoas sobreviverem após encontrar um ataque de suas armas. Clang! Clang! Quando as duas armas atingiram o corpo de Zhao Ai, na verdade fez um som metálico. Neste momento, Zhao Ai se virou. Seus dois braços haviam capturado duas coisas. Após ver a ação de Zhao Ai, os irmãos Gibbon encararam. Então suas expressões mudaram. Eles descobriram que suas armas na verdade eram inúteis contra Zhao Ai. Quando eles tentaram recuperar suas armas, duas fendas espaciais apareceram nas mãos de Zhao Ai. Então os irmãos rapidamente perderam o contato com suas armas. Quando eles perderam a conexão com as armas, os irmãos Gibbon ficaram horrorizados. Contudo, Zhao Ai não os deixou se recuperarem. Ele moveu sua mão, retirando o enorme sino mais uma vez antes de balançá-lo gentilmente. Os rostos dos irmãos Gibbon exibiram dor. Então duas fendas espaciais apareceram bem diante deles. Duas mãos gigantes se estenderam da fenda, agarrando os dois irmãos Lich antes de desaparecer. Zhao Ai moveu sua mão,
transformando o sino de volta em seu cajado. Então Zhao Ai se virou para Dizon e os outros e disse: Dizon, deixarei este local com você. Lembre-se, quero todos os mortos-vivos vivos. Dizon e os outros ficaram chocados pelo ataque de Zhao Ai. Após ouvir o comando, eles não puderam deixar de encarar. Então Dizon disse rapidamente: sim, jovem mestre. Fique tranquilo. Zhao Ai assentiu, então sua figura desapareceu. Dizon soltou um longo suspiro antes de se virar na direção dos 5 esqueletos elementais. Ele forçou um sorriso e disse: vamos voltar a trabalhar. Não vamos fazer o jovem mestre fazer um movimento. O esqueleto da terra olhou para Dizon e disse: Dizon, ouvi que você lutou contra o jovem mestre e conseguiu empatar com ele. Isso é verdade? Para ser honesto, Dizon não sabia como responder. Ele descobriu que os ataques de Zhao Ai tinham se tornado mais diversificados e complexos. Se ele lutasse contra Zhao Ai atualmente, então ele sabia que não duraria muito mais que os irmãos Gibbon. No entanto, ele realmente lutou contra Zhao Ai antes, e ambos ficaram exaustos. Mas se ele dissesse isso agora, então ninguém acreditaria nele. Depois de pensar sobre isso, Dizon não pôde deixar de sorrir amargamente para o esqueleto da terra e disse: lutei contra o jovem mestre por algum tempo. Mas acho que o jovem mestre só estava testando minha força. Tudo bem, vamos voltar ao trabalho. O grupo assentiu antes de cuidarem do ataque na cidade Alma de Guerreiro. Naquele momento, Zhao Ai tinha entrado no espaço. Naturalmente ele não foi capaz de ouvir as palavras de Dizon. Se ele conseguisse ouvir, então até mesmo ele não seria capaz de se impedir de rir amargamente. Ele não pretendia testar a força de Dizon. Ele verdadeiramente teve dificuldades. Aquela foi a primeira vez que Zhao Ai foi capaz de experimentar aquele tipo de batalha. Foi apenas mais tarde que ele conseguiu achar um estilo de luta apropriado. A batalha de hoje foi onde Zhao Ai usou seus métodos diferentes. Ele usou o espaço para determinar as localizações dos Lich. Então ele mudou seu cajado em um sino para enviar um ataque da alma. Depois disso, seu corpo de cristal bloqueou o ataque dos irmãos Gibbon antes de enviar as armas para o inventário do espaço. Então ele usou um ataque da alma mais uma vez para desorientar os irmãos Lich antes de enviá-los para o espaço. Esse conjunto de movimentos usou muito do arsenal de Zhao Ai, mas o permitiu ter controle total do campo de batalha. No momento que os irmãos Gibbon desapareceram, tudo já estava sob o controle de Zhao Ai. Que tipo de ataque os Lich fariam também tinha sido previsto. Essa não foi a primeira vez que Zhao Ai usou esse tipo de método. Ele usou isso várias vezes antes de lidar com seus inimigos. Mas durante aqueles tempos, não se sentia bem. Só foi desta vez que Zhao Ai sentiu um tipo de controle. Foi muito satisfatório. Zhao Ai não convocou de imediato os irmãos Gibbon quando entrou no espaço, nem foi ver as novas armas que ganhou. Em vez disso, Zhao Ai fechou seus olhos e relembrou a batalha. Suas decisões na batalha foram perfeitas. Não houve nenhum problema em seu comando. Tudo foi metódico e sem falhas. Zhao Ai finalmente entendeu que esse era o tipo de combate que ele queria. Ele sempre sentiu que havia algo de errado em suas lutas anteriores. Agora ele sabia o que era. Esse controle não era algo que ele sentiu antes. E essa batalha finalmente abriu seus olhos. Zhao Ai soltou um longo suspiro. Então um sorriso lentamente floresceu em seu rosto enquanto abria seus olhos. Ele caminhou até a casa para ver Laura e as meninas olhando para o monitor. A tela atualmente estava exibindo Dizon e os outros capturando os mortos-vivos dentro da cidade Alma de Guerreiro. O exército de mortos-vivos de Litsi estava coordenando com o grupo de Dizon. Por outro lado, o exército de Megan também estava cercando as cidades sob o controle dos irmãos Gibbon. Os mortos-vivos dentro daquelas cidades finalmente descobriram que algo não estava certo. As cidades lançaram suas formações defensivas enquanto as pessoas estavam começando a procurar por reforços. Não havia necessidade de Laura e as meninas oferecerem ajuda. Por causa disso, quando Zhao Ai entrou na sala, Laura imediatamente o recebeu com um sorriso. Irmão Ai, seu ataque foi muito perfeito. Zhao Ai concordou. Ele sorriu levemente e disse: foi realmente muito perfeito. Preciso agradecer a você pelo lembrete. Senão, eu não teria estado ciente nesta luta. Laura sorriu levemente e não disse mais nada. Zhao Ai olhou para ela e disse: tudo bem, vai ajudar a Meg a preparar algo bom. É um dia especial, sinto vontade de celebrar.
Laura assentiu antes dela e Meg irem até a cozinha preparar alguma comida. Enquanto isso, Zhao Ai balançou sua mão e chamou os irmãos de bom. Ao mesmo tempo, Zhao Ai retirou as armas que os irmãos usavam. As armas fizeram Zhao Ai encarar. Isso foi porque as duas armas não pareciam nem um pouco com armas. Ao invés disso, pareciam com as presas de uma serpente, curvas, ocas, mas bastante afiadas. O que deixou Zhao Ai mais surpreso foi o fato de que as duas presas não eram muito grandes, apenas um palmo de comprimento. Elas pareciam dois pequenos furadores curvos transparentes. Se uma pessoa não tivesse ideia, ela veria como uma decoração. Neste momento, o espaço emitiu uma notificação: dente de animal desconhecido detectado, pode ser usado como arma. Pode atacar fisicamente e tem a habilidade de atingir a alma. Pode ser nutrido pela própria alma. Classificada como arma da alma. Extraindo propriedades da arma e suplementando no cajado fantasma de sangue. Cajado fantasma de sangue foi atualizado e agora é uma arma da alma. Anfitrião pode nutrir o cajado fantasma de sangue na sua alma. Quanto mais for nutrida, mais compatível o anfitrião e a arma será, aumentando ainda mais o poder do cajado no processo. Note, a arma da alma é a arma eterna do anfitrião. Ela aumenta a força enquanto o anfitrião fica mais forte. Zhao Ai ofegou. Essa foi a primeira vez encontrando armas da alma. Depois de ouvir a notificação, ele soube que definitivamente eram itens bons. Zhao Ai se virou para os irmãos de Bom e disse: onde você obteve essas coisas? Um dos irmãos respondeu, respondendo ao jovem mestre: obtemos essas presas depois de matar uma besta sombria chamada Serpente da Alma. Era uma serpente da alma variante e gastamos muita energia para matá-la. A serpente não tinha alma ardente e desapareceu após morrer, deixando apenas as duas presas no chão. Queríamos trazer de volta para estudar, mas não esperávamos que ao entrar em contato com nossa força espiritual ela se integraria em nossas almas, nos permitindo usá-las como armas. Elas são muito convenientes de empunhar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.